Graça e paz, queridos. Bom, estamos aqui para continuar o vídeo anterior, para dar continuidade ao vídeo anterior. Nós temos um tema que é as 7 características de um cristão atrofiado. Bom, começamos a falar no vídeo passado sobre a primeira característica de um cristão atrofiado, que é a megalomania, né? São os megalômanos. E há megalômanos na igreja? Claro que há megalômanos na igreja. Então, os megalômanos ou a megalomania vem de mega, né? Uma palavra grega que quer dizer grande, grandioso. Então, a megalomania, os megalômanos, eles almejam as coisas muito grandes. Algo assim que vai de encontro à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, que nós devemos acomodar as coisas humildes, as coisas simples. Então, os megalômanos vão de encontro a esse texto. Então, o que acontece? O que é que nós queremos falar sobre a megalomania? Há muitos cristãos megalômanos e a megalomania é um agente direto para que a inveja seja ativada dentro dela. Você veja que quando Abel ofereceu um sacrifício, esse sacrifício não foi grande, ele foi perfeito. Uma coisa é ser perfeita e outra coisa é ser grande. Então ele ofereceu um sacrifício perfeito, Abel, mas o seu irmão já tinha a megalomania dentro dele, queria fazer algo maior, algo que chamasse a atenção de Deus. E esse é um dos problemas graves que nós temos na igreja, que nós vemos isso até na adoração dentro da igreja, na adoração com música, no louvor da igreja, muitas vezes. Nós queremos chamar a atenção de Deus com algo maior, sempre com algo maior. A gente quer fazer sempre algo maior para chamar a atenção de Deus. É esse louvor aqui que é o bom, que é o melhor, que é isso, que é aquilo, né? Então a gente sempre fica coisificando as coisas. O bom não é o louvor, o bom é Deus na minha vida e através da minha vida fazendo a diferença. O bom não é o louvor, não é aquele louvor que é melhor, não é aquela música que é a melhor e tudo. Então nós temos que entender isso. Então o Caim se encheu dessa megalomania, querendo oferecer um sacrifício maior, e isso ativou dentro dele a inveja. E a inveja fez com que ele matasse o seu irmão Abel. Então é muito perigoso a megalomania. Então vamos aprender com Paulo quando ele diz que nós devemos acomodar as coisas humildes, as coisas simples dentro de nós. Amém, queridos? Bom, esse é a primeira característica de um cristão atrofiado. A segunda característica de um cristão atrofiado é o sincretismo religioso. Há muita gente que vive essa vida sincretista dentro da igreja, né? Ou seja, ela está na igreja, ela tem uma igreja, existe um pastor que a pastoreia, né? Que olha por ela, que cuida dela, mas ela é uma pessoa que está numa prostituição espiritual. Porque essa é a palavra sincretismo, quer dizer, mistura. Não deixa também de ser uma prostituição espiritual. Ou seja, ela está ali na igreja, mas ao mesmo tempo ela está lá na igreja da quinta quadra, ela está lá na igreja do outro bairro, ela está lá na igreja da outra cidade, ela vai naquela outra vigília. E se você perguntar a essa pessoa sobre a eclesiologia da igreja dela, ela não vai saber responder. Porque ela não tem as bases formadas dentro da igreja dela. Então, a gente vê muito isso na igreja, isso a gente costuma ver as pessoas dessa forma. As pessoas vivem muitas vezes dessa forma, nesse sincretismo religioso. Então parece que o que ela ouve na igreja dela não a satisfaz, parece que o que ela está ouvindo na igreja dela parece que não a preenche. Então aí o culpado são os pastores, aí o culpado é a liderança. Mas será que é a liderança mesmo ou será que é ela? Aí eu já vi pessoas falando, não, se não tiver pasto verde, a ovelha vai para outro pasto. Vai porque é rebelde.
porque ela pode discutir com o pastor dela, ela pode conversar com o pastor, discutir no bom sentido, ela pode conversar com o pastor dela, até mesmo incentivando o pastor dela a buscar algo a mais, se for esse o caso. Você não precisa abandonar a tua igreja por causa disso. Você tem que ser um agente de transformação, que você leva a transformação ao coração da tua liderança, já que você tem esse entendimento, ok? Então, vamos deixar de ver esse sincretismo religioso. E esse sincretismo religioso, ele vai mais além, ele se agrava. Ele se agrava. Há pessoas na igreja que frequentam a igreja e ao mesmo tempo frequentam o terreiro de macumba. Já dizia um amigo que se macumba fosse boa, não era macumba, era boa cumba. Então, há pessoas que estão na igreja e ao mesmo tempo estão na cartomante. E você vê pessoas assim também na igreja. Né? São pessoas que não têm as bases formadas dentro dela do Evangelho de Cristo. Né? Então, precisam de um novo nascimento, precisam verdadeiramente nascer de novo. A terceira característica de um cristão atrofiado é a falta de compromisso. A falta de compromisso cristão, a falta de compromisso secular. Quantas vezes as pessoas marcam 8 horas e a pessoa aparece às 9. Marca-se às 10 e a pessoa aparece à 1 da tarde. Então isso é falta de compromisso. E Deus não está nisso. Inclusive uma das coisas que chama a atenção de Deus é o comprometimento. É o compromisso. Tanto aquele compromisso que você tem secularmente, como o compromisso que você tem no reino de Deus. E muito mais no reino de Deus. Né? Porque tem gente que fala assim, não, mas é a igreja, então trata a igreja como se fosse uma coisa abjeta. Trata a igreja como se fosse uma coisa que é em último plano. É uma coisa que está errado, querido. Essa forma de pensar já caiu na obsolescência há muito tempo. Você precisa amadurecer nessa área. Ou seja, comprometimento chama a atenção de Deus para a sua vida. Ser uma pessoa comprometida com o horário, ser comprometida no reino de Deus, como de fato tem que ser. Então, é isso que Jesus prioriza. O que Jesus prioriza não é o talento. Não é você ter um grande talento, você tocar muito, você cantar muito, você pregar muito, fazer um grande discurso, ter uma boa oratória. Não é isso que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus, na verdade, é o comprometimento. É você ser comprometido com o reino de Deus. Porque se você for comprometido com o reino de Deus e com o secular também, aí sim, aí você chama a atenção de Deus. Porque Deus está com aqueles que são compromissados. Então, essa é a terceira característica de um cristão atrofiado. Ele não tem comprometimento. Então, se comprometa com o reino de Deus. E se comprometa com o mundo secular. Você tratou, cumpra. A quarta característica de um cristão atrofiado é o preferencialismo. Todos nós vivemos em um mundo de preferências. Inclusive, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de preferências. Só que a gente leva esse preferencialismo para dentro da igreja muitas vezes. Eu prefiro aquela cadeira, eu prefiro cantar ali, eu prefiro que cante essa música na igreja, eu prefiro que o pastor pregue aquela palavra. E quando isso não sai nos meus moldes, nos moldes das minhas preferências, então a minha tendência é murmurar, a minha tendência é reclamar. E depois ele fala assim, não, mas eu pago. Ela está dizendo que paga porque devolve o dízimo. Então se ela está tendo o dízimo como um pagamento, então logo ela pensa que ela manda. Então veja bem, olhe a motivação do coração das pessoas como está completamente errada. Então veja bem, eu não tenho que ir para a igreja para
mostrar o meu preferencialismo. Eu vou para a igreja porque a igreja é um local de serviço. Inclusive, a vida cristã é o serviço. É o lugar santo do tabernáculo da antiga aliança. Ou seja, é lá que eu trabalho. É lá que eu vou continuar o meu trabalho a Deus, que já comecei desde quando acordei. É lá que eu vou continuar esse trabalho. E é lá que eu vou servir ao meu próximo, aos meus irmãos. Inclusive ontem, na igreja, a mensagem que falamos somos comprometidos com 3 coisas. Primeiro, somos comprometidos com Cristo, somos chamados para servir a Cristo. Segundo, somos chamados para servir uns aos outros, a igreja. Terceiro, nós somos chamados para servir a sociedade. Foi a mensagem de ontem à noite no culto. Então, preferencialismo. Mas você já parou para pensar ou perguntar qual é a preferência do dono da igreja? O dono da igreja não é o pastor. O dono da igreja não é o bispo, não é o apóstolo. O dono da igreja é Cristo. Você já parou para pensar isso? Então pare e pense. Porque nós continuaremos esse vídeo, essa mensagem no próximo vídeo. Você está na sua TV IBNSA. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.